Beleza? Bom, o assunto que nós começaremos agora é um assunto que está enquadrado dentro da botânica e é um assunto chamado histologia. A histologia vai ser a área da botânica que vai estudar os tecidos vegetais e a sua distribuição. Beleza? Nesse caso aqui, é bom salientar o seguinte. Os tecidos vegetais eles são divididos em dois grandes grupos. Os tecidos meristemáticos e os tecidos adultos. Os tecidos meristemáticos, eles originam os tecidos adultos. Os meristemas serão divididos em meristemas primários e secundários. Os meristemas primários e secundários, então, originam os tecidos adultos. Por sua vez, os tecidos adultos são divididos em tecidos de revestimento, tecidos parenquimáticos, tecidos condutores, tecidos de sustentação. São esses tecidos que eles são divididos. Beleza? E aí nós temos estruturas secretoras, que existem alguns autores que já colocam como tecidos secretores. Mas as estruturas secretoras, elas podem estar presentes nos diversos tecidos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Dentro de histologia vegetal, vamos começar com meristemas. O importante é você aprender o meristema, porque senão em vestibular, Enem, nas provas em geral, você pode perder questões que englobam tecidos adultos. Por quê? Normalmente nessas questões, eles englobam a origem. E ao englobar a origem, você precisa saber que qual meristema deu origem àquele tal tecido adulto. Então, nesse caso aqui, vamos começar então com os meristemas. Meristemas vem de merizem, que significa aquilo que se divide, ou seja, nós podemos interpretar como divisão. Então, meristemas são tecidos que estão se dividindo continuamente, constantemente passando por divisões celulares. Lembrando que as divisões aqui são mitoses. Beleza? No caso, a meiose em plantas ela ocorre apenas na formação de esporos. Fica esperto. Fica esperto, aqui é mitose. Beleza? Dentro dos meristemas, como eu acabei de mencionar, nós temos meristemas primários e secundários. Então vamos primeiro para os meristemas primários. Os meristemas primários, eles estão relacionados com o crescimento longitudinal dos vegetais. Beleza? É o crescimento em altura. O crescimento em altura. Esses caras aqui, eles estão presentes, não é? Esses carinhas aqui, eles estão presentes em determinadas regiões das plantas que são responsáveis pelo crescimento. Nesse caso, os meristemas primários, eles derivam de divisões celulares ocorridas diretamente no zigoto. Beleza? Então, os meristemas primários derivam de divisões celulares ocorridas no zigoto. Beleza? Então, o zigoto, ele sofreu divisões celulares e originou esses meristemas. Bom, nesse caso, em que locais que eles estão presentes? Vamos fazer aqui um desenho para ilustrar esses meristemas primários. Lembrando que os meristemas primários, eles podem estar presentes nos caules e raízes. Caules e raízes. Beleza? Então vamos fazer um desenho aqui agora, ilustrando uma pequena planta.
para a gente colocar onde estarão esses meristemas primários. Então aqui é uma plantinha qualquer, beleza? Aqui é uma planta qualquer. Beleza? Uma plantinha qualquer aqui. Aqui o solo. Aqui estão as suas raízes. Aqui, a região de onde partem as folhas, por mais que você não enxergue diretamente, é uma região chamada nó. Essa região aqui, ó, chama-se nó. A região entre dois nós, nós chamamos de entrenó. Beleza? Nós chamamos de entrenó. Então, nesse caso, essa região superior do caule aqui é uma região chamada gema apical. É uma região chamada de gema apical. A gema apical é a região onde eu encontro os meristemas primários do caule. Mas também existem gemas que estão presentes aqui nas axilas da folha, ó, que são chamadas de gemas axilares ou gemas laterais. Aqui nós temos, então, as gemas laterais. Nós temos aqui as gemas laterais, que são os locais onde estão presentes os meristemas primários no caule. Lembrem-se que meristema primário, lembrem-se que gema apical e gemas laterais, ou seja, gemas, são estruturas caulinares, beleza? Na raiz, onde eu vou encontrar? Eu vou encontrar ele em uma regiãozinha chamada de zona meristemática. Regiãozinha chamada de zona meristemática, que é essa regiãozinha aqui, ó, vermelhinha. É essa região aqui. Perfeito? Bom, quais são os meristemas primários, então? Os meristemas primários são os seguintes. Primeiro, protoderme. Aí nós temos o meristema fundamental. Nós temos o procâmbio. E nós temos o calitrogênio. Beleza? A protoderme é um meristema fundamental responsável. A protoderme é um meristema fundamental responsável pela formação da epiderme, que é um tecido adulto. Epiderme. Então, vamos lembrar o seguinte. A protoderme é um meristema fundamental que dá origem à epiderme. O meristema fundamental, ele é um meristema que pode dar origem a 3 tipos de tecido. Pode dar origem ao parênquima, pode dar origem ao colênquima, pode dar origem ao esclerênquima. Beleza? Pode dar origem ao colênquima, parênquima e esclerênquima. Nesse caso, esses tecidos, como eles derivam do meristema fundamental, às vezes eles são referidos de uma forma genérica de tecidos fundamentais. Beleza? Sendo que esses dois aqui são tecidos de sustentação. Em relação ao procâmbio, o procâmbio ele vai formar o cilindro central.
Nesse caso, vai formar xilema e floema primário e vai dar origem também ao periciclo, que é a primeira camada do cilindro central, que em próximos desenhos aí vocês entenderão melhor. Beleza? E aí nós temos o caliptrogênio, que é um meristema responsável pela formação da coifa. A coifa é esse tecido aqui, ó, que é responsável pela proteção do meristema primário na raiz. Beleza? Então a coifa, ela é um tecido de proteção. É um tecido de proteção. O que é importante nós lembrarmos? Que, na verdade, esses três tecidos aqui, ó, esses três meristemas, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, eles estão presentes tanto no caule quanto na raiz. Tanto no caule quanto na raiz. E o caliptrogênio, ele é uma exclusividade da raiz. Beleza? Então nós temos 4 meristemas primários, que são responsáveis pelo crescimento longitudinal. Lembrando que o meristema primário, ele dá origem aos tecidos adultos, também chamado de primários. Portanto, por exemplo, a epiderme, ela é um tecido adulto de revestimento primário. Beleza? Vamos agora, então, para os meristemas secundários. Aqui. Vamos aqui, então, para os meristemas secundários ou também chamados de meristemas laterais. Beleza? Esses meristemas secundários, eles são responsáveis pelo crescimento em espessura. Ou seja, são responsáveis pelo crescimento lateral. Ele vai deixar a planta mais redondinha, entre aspas, aí. Beleza? Nesse caso aqui, todas as plantas apresentam meristema secundário? Não. Beleza? Normalmente, o meristema secundário, ele está presente em plantas conhecidas como gimnospermas e angiospermas. Porém, nas angiospermas, apenas as dicotiledôneas. Beleza? Apenas as dicotiledôneas. Isso daqui de uma regra geral. Porém, algumas mono, elas podem apresentar um crescimento lateral. Beleza? Podem. Normalmente, monocotiledônea não apresenta. Beleza? Algumas plantas, então, dentro das monocotiledôneas, podem até apresentar. Joias são algumas mono grandes, como, por exemplo, se nós pensarmos aí o sisal, né? É uma planta que apresenta um crescimento secundário. E nem sempre o crescimento secundário é um crescimento convencional, como nós vemos aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, nesse caso, os meristemas secundários são responsáveis pelo crescimento em espessura e está presente principalmente em gimnospermas e dicotiledôneas. Ao invés de termos 4 tecidos, como no primário, nós teremos apenas 2. E esses 2 tecidos são tecidos bidirecionais. Por quê? Eles formam tecidos para dentro e para fora.
Por isso que é chamado de bidirecional. Beleza? Vai formar tecido para dentro e para fora. Ou seja, na direção centrífuga e na direção centrípeta. Joia? Onde que eu encontro essa estrutura? Então nós vamos ter o seguinte. Se eu pegar uma planta como aquela, que nós desenhamos agora há pouco, uma planta como aquela, nós temos aqui o seguinte. Onde que eu vou encontrar um meristema secundário? Em relação ao meristema secundário, eu vou encontrar ele em regiões mais distantes do ápice. Então, para eu encontrar um meristema secundário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer um corte em uma região o mais longe possível do ápice. Eu vou representar como se fosse aqui, ó. Vamos imaginar que eu peguei uma navalha, cortei essa plantinha nessa região aqui, ó. Então, eu peguei uma navalha aqui, ó, e cortei essa plantinha. Só que aí eu pego essa plantinha e aí eu dou um zoom nela aqui assim. Só que aí eu percebo que essa estrutura ainda está pequena. Aí o que eu faço? Eu pego essa estrutura aqui, faço como se fosse um corte de pizza, aqui assim, e dou mais um aumento. Olha só. E vou dar mais um aumento. Aqui assim. Agora, aí o aumento vai ser maior. Então aí nós teremos uma estrutura mais ou menos assim, olha. Beleza? Vai ser mais ou menos assim. Então é como se eu tivesse pego o caule, cortado um pedaço dele. Vamos pensar aqui assim. Olha só. Em primeiro lugar, é como se eu tivesse uma epiderme aqui. Joia? Vamos delimitar algumas regiões. A epiderme é uma região de revestimento. Perfeito? Isso aqui é uma região de revestimento. Aqui, dessa camada de células que eu estou fazendo em laranjado para dentro, é uma região que nós chamamos de cilindro central. Essa região chamada de cilindro central. Aqui é o revestimento. Entre o cilindro central e o revestimento, tem uma região chamada córtex. Essa camada que eu fiz em laranjado aqui é a primeira camada do cilindro central e recebe o nome de periciclo. Perfeito? Nesse caso, o meristema secundário, ele aparece aqui a partir de células, a partir da desdiferenciação de células, que eram células adultas e voltam a ser meristemáticas. Então, nesse caso, esse meristema aqui é um meristema chamado felogênio. E esse felogênio, ele vai formar um tecido para fora, aqui assim, que vai formar aquela casca grossa das plantas. Então, nesse caso aqui, esse tecido que ele formou externamente aqui é o suber. Aqui assim. Beleza? Então, ó, esse tecido aqui é o felogênio. O felogênio, que para fora ele forma o suber. E para dentro ele forma um tecido chamado feloderme. Ele forma um tecido chamado feloderme. Forma um tecidinho chamado feloderme. Joia?
Esse conjunto formado por suber, felogênio e feloderme é um dos nomes mais cobrados dentro da anatomia vegetal em provas. O conjunto formado por felogênio, feloderme e suber nós chamamos de periderme. Periderme. Toma cuidado. Não é a epiderme, normalmente, né, que dá origem à periderme. Na verdade, ela é substituída. Ó, o felogênio surgiu abaixo da epiderme e começa a formar suas células. E as células da epiderme aqui, ó, entre aspas, ela vai descascando, ela vai sendo eliminada. Beleza? Então, essa é a periderme. Agora, o outro meristema é o câmbio. É o câmbio vascular. O câmbio vascular, por sua vez, também vai formar tecido para fora e para dentro. Para fora, ele forma o tecido condutor de seiva elaborada, que é o floema. Só que aqui, agora ele é chamado de floema secundário. Por que ele é um floema secundário? Porque ele veio de um meristema secundário. O xilema e o floema, que é produzido a partir do procâmbio, ele é chamado de xilema e floema primário. Beleza? Nesse caso aqui, ele vai formar também um tecido condutor para a porção interna, que é o xilema. Beleza? Essa porção aqui, ó, é xilema secundário. Joia? Então ele forma para dentro xilema, para fora floema. Então nesse caso aqui ele vai formar o xilema secundário. Ele vai formar o xilema secundário. Eventualmente, pessoal, o câmbio nessa situação, porque isso aqui é um crescimento secundário inicial. O câmbio nessa situação, ele pode receber denominações. Como, por exemplo, aqui. Quando ele está dentro desse feixe vascular, quando ele está dentro do feixe vascular, ele é chamado de câmbio fascicular, porque está dentro do fascículo, do feixe. Ou também câmbio intrafascicular. Esse câmbio que está aqui, entre os dois feixes, é chamado de câmbio interfascicular, que está entre os dois. Claro que isso é num crescimento inicial. Posteriormente, tudo isso daqui vai ser tomado por xilema e tudo vai ser tomado por floema. Esse menor aqui, ó, é o xilema primário. Beleza? Porque como que a planta está crescendo? Eu não falei que é crescimento lateral? Ela vai fazer isso daqui, ó. Agora ela vai depositando tecidos e a planta vai crescendo assim. Ela vai crescendo em espessura. Do jeito que está aqui, vai crescendo o xilema para cá, floema para lá. Então a planta ela vai aumentando em espessura. A mesma coisa acontece com a periderme. Perfeito? Então assim, retomando o que nós vimos nessa aula, nós vimos os meristemas. Existem meristemas primários e meristemas secundários. Meristemas primários, nós temos 4. Protoderme, meristema fundamental, procâmbio, caliptrogênio. Esses são os primários. Meristemas secundários, nós temos apenas 2. Câmbio e filogênio. Beleza? Lembre-se que eles dão origem aos tecidos adultos. Na próxima aula, entraremos então já em tecidos adultos.